Olá, eu quero falar com você a respeito do emaranhamento que temos na vida e que nos impede de conseguir voar alto. Muitas vezes gastamos muita energia, nos desgastamos demasiadamente, fazendo esforços que são absurdos para conseguir algo. E parece que aquele algo não acontece, parece que aquele algo não vem. Neste caso, nós precisamos dar uma olhada, porque dentro do sistema familiar, dentro do nosso sistema mental, nós estamos emaranhados, nós estamos em algum lugar presos a alguma lei sistêmica que as constelações familiares falam muito bem, e que de alguma maneira esta lei truncada, o fluxo natural da vida não consegue chegar até você. Vamos conversar sobre esse assunto? Lembrando, sou o Nelson Teston, das Constelações Familiares, e você está recebendo esse vídeo exclusivo, estou produzindo só para você que está inscrito e se preparando para o dia 9 de maio, agora, onde nós vamos às 20 horas ter este workshop online, onde nós vamos ter uma super aula poderosa. E este é um dos vídeos para a sua preparação. Então, bem-vindo para você que tomou essa escolha. Pois é, então vamos conversar sobre emaranhamento. É um dos primeiros detalhes para a gente entender algumas coisas. Antes de mais nada, emaranhamento talvez em outras palavras a gente poderia dizer assim que estamos enrolados, amarrados, estamos de alguma maneira enleados com a nossa própria força, que ela não consegue se expandir. E a força do sistema familiar. Então, junta essas duas habilidades, a nossa força pessoal e mais a força que vem dos ancestrais, que vem dos nossos pais, que vem de todo o histórico do sistema familiar, então isto, de alguma maneira, essas forças não conseguem ter um fluxo natural. Elas se combinam sempre, mas não conseguem ter um fluxo natural. A imagem que eu estou tendo é a imagem daquele avião que abastece em voo. Sabe aquele avião que quando chega o momento de abastecer, vem uma aeronave tanque, uma aeronave que abastece ele. E ele não precisa ir até o solo para abastecer. Ele não precisa aterrissar. Ele simplesmente mantém o voo. Ele simplesmente mantém mais tempo no ar. E é isto que nós podemos fazer de vez em quando. Não a vida toda, porque a gente precisa também ter momentos em que a gente relaxa profundamente, ou que a gente para fazer a manutenção. Então, nós precisamos realmente começar a observar que tem momentos da vida nossa que nós podemos voar bastante e manter até o abastecimento em voo. Mas por que não acontece? Porque estamos exigindo demais da nossa aeronave, do nosso corpo físico. E a força que puxa para a Terra é tão grande que gasta mais combustível. Ou seja, o emaranhamento é essa parte que puxa a pessoa para o sistema familiar, onde de alguma maneira está dizendo, tem algo de errado aqui e você precisa ajudar e colaborar para que isto se harmonize, para que o fluxo da vida volte a fluir. E aí você se pergunta, mas Teston, como que eu vou saber quando estou emaranhado? Como que eu vou saber? Porque eu noto que tem algumas dificuldades que aparecem na minha vida. Exemplos das dificuldades? Então vamos conversar sobre elas. Por exemplo, a pessoa tem dificuldade para avançar na parte financeira. A pessoa tem dificuldade para avançar na carreira. A pessoa tem uma série de dificuldades para conseguir estabelecer um romance, uma vida a dois mais romântica, mais equilibrada. Tem outro exemplo, como para as pessoas que querem uma evolução emocional maior, onde elas não querem ser sequestradas, uma pessoa que não quer ser sequestrada pelas suas próprias emoções, de tristezas avassaladoras que parece que jogam grudado no solo. Ou ainda, por exemplo, as pessoas que querem muito ter uma vida com uma mente fluindo, com seus pensamentos de uma forma mais tranquila, mas parece que estão obcecadas por alguns tipos de pensamentos, levando ela para o passado. Pois é. Tudo isto significa algum tipo de emaranhamento que a pessoa está vivendo. Isso são traços, são pistas muito fortes de que a pessoa precisa trabalhar em outras camadas da sua própria mente. Não é na superfície, não é com simples pensamentos, é assim em níveis mais profundos. Então, para isto é que as constelações familiares estão aí. A constelação familiar em si, ela tem essa habilidade. Bert Hellinger,
ele fez uma descoberta. Ele não inventou algo do zero. Ele fez uma descoberta, assim como a eletricidade já existia na natureza e depois se descobriu jeitos de utilizar a eletricidade. Eu preciso da eletricidade neste momento para falar com você, a chegar até sua casa, até seu celular, até seu tablet, até seu notebook, até seu computador. Onde você estiver, você também está usando eletricidade, mesmo que seja só na bateria, mas foi armazenado eletricidade. E isto é muito importante. E existem cada vez melhores maneiras de usar a eletricidade. Então, existem cada vez melhores maneiras de a gente resolver esses assuntos. E o que o Bert Hellinger descobriu é que é um cientista, um filósofo, um grande pesquisador. Ele percebeu que quando nós aprofundamos para as camadas mais profundas do eu, da mente, nós conseguimos acessar arquivos, nós conseguimos acessar informações que o nosso consciente não sabe, não faz nem ideia de que existe, porém aquilo está atuando na nossa vida. Exemplo de algo que nos emaranha e que não percebemos que isso está de alguma maneira afetando o nosso desempenho como ser humano, e muitas vezes o nosso sonho de poder voar alto ou ainda abastecer em voo não está sendo possível porque parece que tem algumas coisas que sempre deixa a gente lá no mesmo lugar. A gente, ser humano, você, qualquer pessoa, vai lá, procura construir algo, quando vê, perde aquele algo. Constrói uma relação e perde a relação. Vai mal com o pai e com a mãe, vai mal com os irmãos, no sentido dos relacionamentos, por exemplo. E assim vai. Então, o que nós podemos observar é que isto são apenas os efeitos de algo muito mais profundo que está acontecendo no sistema familiar. Então, nós estamos falando, sim, de algo que está acontecendo no presente. A constelação familiar tem essa habilidade de trabalhar no presente, mas de alguma forma ela também acessa o passado para desemaranhar os acontecimentos que houveram nas últimas gerações e que estão atrapalhando sua vida e que vão liberar o seu futuro. Então vamos dar um exemplo de emaranhamento. É possível que você esteja pensando, mas me dá um exemplo, por favor, Teston, de um emaranhamento. Você quer isto ou quer que eu grave um próximo vídeo sobre o assunto? Nós podemos escolher. Aí você está roendo a unha pensando, por favor, cara, fale agora. Tá bom, tá bom, tá bom, vou falar. Então, é o seguinte, um exemplo. Lá na geração da avó, você às vezes nem ficou sabendo, aliás, muitas vezes não ficamos sabendo, um irmãozinho dela morreu afogado. Ela tinha 7 anos de idade, o irmãozinho tinha 2. Esse trauma na família, essa dor profunda que o pai e a mãe sentem de perder um filho, uma situação tão trágica e difícil, faz com que de alguma maneira os outros filhos, como por exemplo a vovó que ficou viva, então ela tenta aliviar a dor do pai e da mãe, dizendo de alguma maneira, mãe, pai, eu tomo essa dor para mim e faço alguma coisa com isso. Ela não se dá conta, mas ela criou um decreto naquele momento onde ela começa a crescer, passa o tempo e ela olha e começa a pensar, está na hora de eu ter um bom sucesso na vida. Mas ela não sabe que inconscientemente, nas camadas profundas da mente, ela passou a pensar o seguinte: se meu irmãozinho não pôde, se minha mãe ainda sofre pela morte dele, então eu não vou avançar, porque eu vou ter sucesso e vou ficar livre, e aí eu vou estar deixando de ser fiel, leal a essa dor da família. É uma confusão, não é verdade isso. Só que a criança, ela tem uma imagem de superpoderes, que ela possui, ela é uma imagem de si mesma de superpoderes. Então ela acha que vai resolver esse assunto. E aí pode ser, e o detalhe importante é o seguinte, nós nunca sabemos onde vai aparecer o problema. Pode ser, por exemplo, que vai aparecer na vida conjugal, onde a pessoa pensa algo maluco. Se meu irmãozinho não pôde casar porque morreu cedo, eu também não posso. E casos que você não sabe onde a mente vai levar. Mas uma coisa é certa, a maioria das vezes, casos como esse, acidentes lá atrás, podem causar, por exemplo, depressão. Sentimentos de tristeza, de que falta alguém, de que falta algo. Pois é, este é um exemplo de emaranhamento. Mas existem muitos emaranhamentos. Os emaranhamentos são todos mecanismos que funcionam como uma forma de alerta
nas nossas vidas de que algo aconteceu de forma traumatizante no passado e que isto hoje gera um efeito em nós também. E também aconteceram muitas coisas boas no passado, muitas superações, muitas qualidades que os nossos ancestrais possuem, que nossos pais possuem, e isto também está conosco. Então por isso nós queremos avançar, por isso nós queremos crescer, por isso nós conseguimos as coisas acontecerem na nossa vida, nós conseguimos ser, nós conseguimos fazer, nós conseguimos ter. Mas muitas vezes, ou ser, ou fazer, ou ter, estão truncados. Por exemplo, a pessoa não consegue ser alguém mais despachado, com mais sucesso, por exemplo. Ou a pessoa não consegue ter uma qualidade de vida melhor. Ou a pessoa não consegue fazer da sua profissão uma fluidez e um sucesso, ou fazer um bom relacionamento, por exemplo. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês é uma forma de dizer o seguinte: vale a pena conhecer constelação familiar, porque através da constelação familiar você compreende leis sistêmicas que operam e que, quando compreendemos elas, conseguimos começar, inclusive, a autotrabalhar e fazer com que nós mesmos consigamos, num certo nível, alcançar novas etapas de entendimento sobre a vida. Constelação familiar é uma filosofia de vida aplicada, é um conjunto de várias ferramentas e técnicas, tem vários métodos incluídos. A constelação familiar é também uma dinâmica de vida, um movimento que a alma faz em direção à própria vida, ao próprio amor. E por isso é muito importante trabalharmos os nossos emaranhamentos. Eles passam por vários níveis, como por exemplo, passa pelo nível de a gente vai compreender melhor emaranhamentos na medida em que a gente compreende que na nossa família, mesmo que não saibamos, mas pode ter acontecido assassinatos, suicídios, que estão interferindo na geração agora. Pode ser perdas violentas que pessoas tiveram, por exemplo, com o seu patrimônio, nas guerras, as pessoas os nossos bisavós, por exemplo, que passaram por situações difíceis, isso tudo pode estar interferindo no nosso desempenho. Então, esses emaranhamentos na verdade, desequilíbrios nas leis sistêmicas que vêm operando pelos tempos e atravessando gerações. Na medida que vamos trabalhando isto, vamos ficando cada vez melhor. Gostou desse vídeo? Deixe seus comentários aí. Você está inscrito para o meu workshop, para a minha aula online do dia 9 de maio. Então, você já sabe que você está se preparando para isso. Eu espero que esse vídeo sirva de reflexão. Está bem? Eu vou seguir com você e, com certeza, você vai receber mais material meu. Está bom? Seja feliz. Até o dia 9 de maio, às 20 horas. Aula online, gratuita para você.